Olá, alunos do nono ano da Rede Municipal de Rio Verde. Voltamos aqui para comentar as questões da nossa quarta edição do SAERV 2023, as questões de matemática. Escolhemos agora a questão de número 11. O descritor 11 é o descritor, coincidentemente, né? É o descritor que eu preciso ter habilidade para resolver essa questão. Ele pede para que você saiba reconhecer círculo e circunferência, seus elementos e algumas relações. Para quem já esqueceu, vamos dar uma dica aqui, ó. A circunferência, ela tem um centro O, né? E esse contorno aqui, com todos os pontos com a mesma distância do ponto O, formam a circunferência. Já o círculo é formado pelo centro O, pelo contorno e toda a região interna à circunferência. Então, temos aqui a diferença, né, entre circunferência e círculo. E vamos aos elementos que a gente precisa reconhecer também para entender essa questão. Uma circunferência, ela tem centro O. Todo segmento que une dois pontos dessa circunferência é chamado de corda. Então, eu até coloquei aqui, ó, as letras para você poder entender, ó. Esse segmento DE une dois pontos de uma mesma circunferência. Então, ele passa pela região interna da circunferência, ó. A gente chama esse segmento de corda. O segmento que sai do centro e toca qualquer ponto da circunferência é chamado de raio. Então, eu coloquei aqui um exemplo, ó, o segmento OC, como sendo o raio dessa circunferência. Agora, quando eu tenho uma corda que passa pelo centro, essa corda tem um nome próprio. Essa corda a gente chama de diâmetro, porque a medida dela é a medida de dois raios, ó. De A até O é a medida de um raio, de O até B é a medida do raio novamente. Então, o diâmetro, ele mede duas vezes a medida do raio. Então, aqui são esses elementos que eu preciso reconhecer para resolver a questão. Então, agora nós vamos lá para a leitura da questão, né? Então, a gente já explicou para vocês aqui esses conceitos que vocês precisam saber sobre centro, raio, diâmetro e corda. Vamos voltar lá na questão, então, para a gente entender, ó. Observe a figura da circunferência de centro O e os segmentos de reta AB, CD, EF e OG. Então, nessa circunferência aqui, eu tenho os segmentos AB, EF, OG e CD. Eu tenho todos esses segmentos. Assinale a única alternativa correta relacionada aos segmentos de reta. Então, aí ele tem as opções aqui, ó. Ele diz, o segmento CD é raio, o segmento CD é raio e o segmento OG é diâmetro. Vamos observar? Quem é o segmento CD? Ó? CD é uma corda que passa pelo centro. Se CD é uma corda que passa pelo centro, CD é um diâmetro. Então, o item A é falso, né? Porque ele diz que CD é um raio. Então, tá, essa alternativa A já está incorreta. E ele fala que OG, o segmento OG, é diâmetro. Não, OG é raio. Então, item A falso. Vamos para o item B. Os segmentos AB e EF são diâmetros e o segmento OG é raio. Realmente, essa segunda parte da sentença, ó, OG é raio. Mas quando ele diz que AB e EF são diâmetros, AB e EF são cordas simples, elas não passam pelo centro. Então, são apenas cordas. Então, o item B também é falso. Vamos para o item C. Os segmentos AB e EF são cordas, verdade, até aqui é verdade, e o segmento CD é raio. Não, né? CD é diâmetro, ó. Ele une dois pontos da circunferência, mas ele passa pelo centro. Então, item C também não é a alternativa correta. Vamos finalmente para o item D. Os segmentos AB e EF são cordas, AB e EF são cordas, isso é verdadeiro, e o segmento OG é raio, também verdadeiro. Então, para resolver a questão 11, eu precisei entender o que é circunferência, né? E seus elementos, corda, raio e diâmetro. E cheguei, então, à conclusão que a resposta dessa questão é o item D. Espero que tenha sido clara a resolução para vocês e até a próxima questão.